Tomé, muito conhecido por nós, popularmente aí como um descrente, como um homem que nega a Cristo à primeira vista, tem para nós aqui algumas lições que a gente pode observar na sua palavra. Eu gosto muito de pensar nessa história aqui e observar esses acontecimentos, pensando que isso aqui é um tipo de manifestação da família da fé, da família cristã. Porque eu acredito, meus irmãos, que apesar das dificuldades, dos problemas, das situações que muitas vezes acontecem com a gente dentro da igreja, que a gente até costuma sair com aquela máxima, eu nunca vi um negócio desse dentro da igreja, ou isso não deveria acontecer dentro da igreja, eu não sei porque crente faz isso, coisas do tipo. Eu ainda acredito que o lugar melhor que tem para se conviver, para que as coisas sejam tratadas com a gente, que Deus trate com o coração da gente, é dentro da igreja. Eu não penso que existe um lugar melhor, não. Eu conheço alguns lugares que são interessantes, conheço alguns movimentos que fazem trabalhos beneficentes, que eu fico com os olhos cheios de vontade até de participar, me falta tempo, às vezes me falta capacidade, às vezes me falta apenas desprendimento mesmo para se envolver com aquilo. Mas eu acredito que a igreja de Jesus, a família da fé, e claro que quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando dessa igreja que está fazendo 41 anos, nós estamos falando da igreja de Jesus, de todos aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus, e que se reúnem para adorar o nome do Senhor, é o lugar perfeito para a gente poder manifestar todas as características que a gente tem, as nossas ações, as nossas reações, porque aqui, entre nós, é o lugar onde a gente deve ser tratado, onde a gente precisa ser tratado. E eu olho para essa passagem e eu vejo isso, um lugar onde Tomé consegue ser ele mesmo, onde ele pode ser ele mesmo. Uma história conhecida, os discípulos estão reunidos, Jesus aparece, as portas estão trancadas, ele entra a si mesmo, de repente apresenta-se para os discípulos, mostra os sinais dos seus ferimentos na cruz, os discípulos ficam ali alegres, mas Tomé não estava ali. A gente até fica pensando, por que Tomé não estava ali? O que aconteceu com ele? Eu corri o risco de perguntar isso numa reunião de adolescentes. Por que você acha que Tomé não estava ali? Aí um engraçadinho lá saiu com essa, porque o Uber atrasou, né? O problema no Uber. Tá bom. Tá, a gente não sabe por que Tomé não estava ali. O que aconteceu que estavam todos os discípulos ali, menos ele? Por que ele não estava ali naquele momento? A gente pode, sim, ponderar, pensar, imaginar o que fez com que Tomé tivesse um atraso em se reunir junto com aqueles homens. Não sei, talvez ele não quis acreditar no fato recente da morte e crucificação de Jesus. Ele olhou para aquilo e falou assim, não acredito. Não pode ser verdade. Jesus não pode ter nos deixado. Não é possível, eu não consigo acreditar nisso. Isso deve ser um teatro, uma ilusão, algo do tipo. Eu vou procurar saber se isso é fato mesmo. Não sei, pode ser que ele tenha tido essa reação. Tem gente que reage assim diante das surpresas. Ele insiste em não acreditar. Não acredito, não acredito, não acredito. E eu vou procurar saber o que de fato aconteceu. Outra possível explicação para a ausência de Tomé seja o fato do seu cansaço. De repente ele estava tão cansado das angústias e das tristezas que viveu recentemente, Jesus sendo torturado, sendo abusado, as pessoas falando tanta bobagem a respeito de Jesus, ele sem coragem de fazer nada, porque assim como os demais, abandonou Cristo no momento mais complicado, e isso deve ter trazido uma carga pesada para ele, e ele pode, antes de ter chegado nessa casa aqui, parado em qualquer lugar, e falar assim, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu não aguento mais, é muita pressão na minha cabeça, é muita dor na minha alma, eu tenho que dar uma descansada. Eu não sei o que aconteceu com Tomé, talvez, a Bíblia não está falando isso, a gente só está imaginando o que aconteceu com Tomé para ele não estar ali, a gente só sabe que ele não estava ali. Talvez Jesus, por causa desse acontecimento que de início é muito frustrante para todo mundo que seguia Jesus, Tomé tenha ido para algum lugar
afogar suas mágoas. Como diz uma canção aí, brega, ele foi beber para esquecer os seus problemas. Não sei. O que aconteceu com Tomé que ele não estava ali? O que houve? O que colocou ele de fora dessa situação? Nós não sabemos o fato em si. O certo é, Jesus apareceu, ele não estava lá. Mas a Bíblia registra que 8 dias depois, uma semana depois, Jesus aparece ali novamente. Tomé já está ali no meio. Claro que o texto fala de um monte de outras situações, mas eu quero me focar na pessoa de Tomé e Jesus, essas duas pessoas aqui. E acontece algo bem interessante, que eu quero que você pense comigo aqui. Quando Jesus aparece novamente, depois de uma semana, talvez a pior semana que Tomé viveu, porque os amigos já tinham falado que Jesus tinha aparecido, ele falou que não acreditava, ele ter ficado naquela angústia. Jesus aparece de novo, fala com ele, Tomé, estou aqui, fala com todo mundo, paz para todos, e começa um diálogo próprio e perto, em particular com Tomé. Aí, quando eu olho para esse texto, eu aprendo 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Como eu disse, que eu creio que são atitudes que nós devemos experimentar e viver entre família, no meio da família cristã. Primeira coisa que eu vejo muito claro nessa situação aqui, é que Tomé, diante dessa situação, dos fatos, dos acontecimentos, ele não tem dificuldade nenhuma de expressar aquilo que realmente está no seu coração. Eu poderia falar que Tomé é franco, ele é honesto, ele é sincero, ele fala de fato o que ele está sentindo. É impressionante observar que, mesmo que o testemunho seja contundente, é uma casa toda cheia de pessoas dizendo, nós vimos o Senhor. Mesmo assim, Tomé fala, eu não acredito. Não é bonito falar que não acredita em Jesus ressuscitado, meus irmãos. Por favor, não estou dizendo que você tem que pensar assim. Mas é interessante, é um passo gigantesco, você e eu termos coragem de admitir aquilo que passa de fato dentro do coração da gente. A gente ter coragem de falar de fato o que estamos sentindo. A gente não ficar apenas rendido àquilo que está na moda ou que está no momento fazendo sucesso e falar, tudo bem, eu estou junto com vocês, toca aqui, estamos juntos, se não estamos juntos. Essa franqueza de Tomé me chama muita atenção, porque ele não deixa de ser amado por Jesus, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas ele não vive uma vida de fingimento. E é terrível viver uma vida de fingimento. Coisa pior que tem é se eu ou você, por acaso, acharmos que dar as respostas certas ou aparentemente certas nos determinados momentos será o suficiente para a gente ter uma vida feliz. Eu pertenço à igreja. Amém? Amém. E aí? Pertence a Cristo? Ama Ele de fato? Conhece Ele de forma íntima? Se agrada tanto dEle que quer ouvir as suas palavras? Não, mas eu pertenço à igreja e está muito bom. Tá bom não? A gente precisa ficar indignado com a gente mesmo quando a gente é assim. A gente precisa ser franco, honesto, direto, aceitar que só conhecer superficialmente não é suficiente. Apenas ouvir o testemunho de alguém que disse alguma coisa não é suficiente. Uma coisa que eu tenho observado nos últimos tempos é que algumas pessoas citam demais tudo que outro disse a respeito de Jesus. Eu vejo isso toda hora no gabinete pastoral. A igreja que eu estou hoje, o pessoal tem uma turma lá que curte YouTube. Eles conhecem esses pregadores do YouTube todos. É interessante que eles chegam para mim e falam assim, você ouviu o sermão do fulano de tal? Aí eu falo, quem? O sermão do fulano de tal. Eu falei, não vi não, meu irmão, manda o link, que pode ser que algum dia eu assista. Eles assistiram. Viram pregações maravilhosas, provavelmente muito melhor do que essa que você está escutando aqui, mas não tiveram uma experiência particular com Jesus. Eles vivem apenas da história que alguém contou a respeito de Jesus. Eles não têm em si uma experiência particular. E quando confrontados, são levados a falar com honestidade que, de fato, todo aquele arcabouço, todo aquele aparato todo de conhecimento não é suficiente
para poder tratar da angústia que está no coração que eles estão vivendo naquele momento. Mas a gente precisa ser franco para fazer um negócio desse. Sabe, está todo mundo falando que é legal, está todo mundo falando que é bonito, está todo mundo dizendo que é show, que é verdade, que é fato, mas eu não estou acreditando nisso, mas para não ser diferente dos demais, eu falo, eu creio, sendo que no fundo eu não creio em nada. E eu temo que em alguns momentos a gente na caminhada cristã tenha sido mais fingido do que verdadeiro. Então eu queria te dizer uma coisa, Jesus não fica bravo com você, comigo, quando a gente é honesto com Ele. Teve gente que se aproximou de Jesus e falou, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus não deu nele um bicudo, não deu nele um soco, não o empurrou, não xingou, não desfez dele, de jeito nenhum. Deus não fica importunado, sabe, não fica chateado comigo, com você, quando eu sou honesto com Ele, quando eu falo de fato dos meus sentimentos para Ele, mesmo que os meus sentimentos estejam errados, mas Ele quer de mim a verdade. E, ao contrário disso, teve algumas pessoas que chegaram para Jesus e falaram, bom mestre. E Jesus falou assim, você está me chamando de bom por quê? O que você está querendo? E o rapaz queria mesmo alguma coisa. Não, eu queria saber aqui sobre a vida eterna e tal. Aproveitador. Gente que vem com um discurso bonito, com a palavra certa, até com a postura religiosa certa, mas que Jesus fala, tá bom, tudo bem, que você faz até agora, está muito bonito. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem andar comigo, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que o rapaz sai chateado, aborrecido, porque não era isso que ele queria. Não era assim que a conversa tinha que terminar. Mas uma conversa que começa sem franqueza, sem honestidade, não vai terminar bem com Jesus. É importante que eu e você tenhamos coragem de ser honestos, de falar a verdade. Como é que foi seu último mês na presença de Deus? Você tem percebido Ele agir na sua vida, em cada área da sua vida, de uma forma particular? Porque Deus cuida da gente em todas as áreas. Aí eu olhei direitinho, pensei bem, fiz uma conta, falei assim, eu amo o Flamengo, mas não amo tanto assim? Não amo não. E perguntei para o presbítero, você ama o Flamengo? Amo. Muito ou pouco? Ele, menos. Menos que R$160. Isso já tem uns 10 anos, né? Aí entramos num acordo, falamos, vamos entrar na torcida do Figueirense? Vamos pagar 40, né? Entramos na torcida do Figueirense. Gente, que coisa horrível. O pessoal estava cantando aqueles cânticos lá, aqueles corinhos, normalmente também não dá para cantar na igreja, que canta no estádio e tal, e do Figueira para cá, Figueira para lá, e a gente travadão assim, ó. De vez em quando a gente olhava, percebia um olhar meio estranho, a gente levantava a mão, fingia que estava, estamos juntos, tal. Para piorar minha vida, o Figueirense fez um gol. E a galera pulou, me agarrou, me abraçou, porque assim, quem vai em estádio sabe como é que funciona. Lá, todo mundo, eu sou de todo mundo é meu também. É assim, a gente se abraça, a gente se pega, a gente se ama, é um negócio amoroso, é muito fervor, sabe, meus irmãos? O negócio é pentecostal no estádio. Aí, tá, beleza. Passou aquilo e tal, chegamos para o canto, daqui a pouco o Figueirense fez mais um gol. E mais um, e mais um. Eu já não tinha como mais expressar alegria num negócio desse. O Flamengo está perdendo de 4, tem uma torcida errada, com a vontade de xingar os jogadores, de falar com eles, assim, ó, turma de burro, toca direito, qualquer coisa do tipo, né? Porque a gente que é torcedor, quem é torcedor entende isso, quem não é, fica perto de um que você vai ver a sandice que é. E às vezes eu até ameaçava fazer alguma gesticulação, o colega do lado falava assim, pastor, segura a onda. Aí eu lembrava assim, eu tenho que chegar inteiro, né? Meu carro também. Quando acabou o jogo, corri para o carro. Outra coisa, calouro, né, nessas coisas, parei o carro colado no estádio. Aí trânsito para sair. E o pessoal comemorando, e aquele negócio todo, eu com uma raiva terrível. Falei, que jogo miserável que eu vim assistir. E aí, quando acabei de sair de perto do negócio, eu comecei a falar assim, Flamengo, é Flamengo. O único lugar que eu podia gritar, o Flamengo tinha perdido. Mas mesmo assim, eu tinha necessidade de gritar Flamengo, porque eu fiquei fingindo por 2 horas e tanto, quase 3 horas. Uma coisa que eu não sou, não dá para ser. É horrível. Mas pior ainda, muito pior do que isso, é fingir que você é crente. Fingir que ama a Deus na igreja, na reunião comunitária, e depois sair daqui
e viver uma vida totalmente divorciada de tudo aquilo que a gente cantou, de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que a gente leu, de tudo aquilo que a gente orou, de tudo aquilo, de todas as coisas que nós nos comprometemos. Então, pode ser honesto. Se o seu coração não está com a fé firmada em Cristo, não tenha medo de dizer isso para Ele. Fale, porque Deus é maravilhoso, é misericordioso. Jesus não tem dificuldade com gente honesta. Não tem. Nós é que temos dificuldade. Criamos perfis, colocamos nas nossas redes sociais só aquilo que a gente quer que os outros vejam de nós. Eu pelo menos não vejo ninguém colocar lá foto feia, né? Se bem que tem gente que não tem conserto, né? Mas é outro detalhe, mas ainda acha alguém que acha bonito. Mas assim, normalmente a gente pega as melhores, a que a gente acha melhor, e coloca lá. Seja honesto, meus irmãos. Deus não vai ficar bravo com você, não. Faça como Tomé, eu não acredito. Mas eu creio, o outro fala do lado, eu acredito, eu vi. Mas ele fala, mas eu não vi. Enquanto eu não puser a mão, não senti o negócio aqui, um tato, eu não aceito. Não tenha vergonha de ser honesto com Deus. Senão, talvez, aquela dúvida, aquela angústia, aquela tristeza que você já está carregando há tanto tempo e ninguém sabe, nunca vai se resolver, porque você sempre finge que ela está resolvida. Você sempre simula uma situação de contentamento onde não há contentamento. Então, seja honesto. Que na hora certa, o pastor da nossa alma vai se apresentar a nós. Se você ler o capítulo 21, você vai lembrar disso, que Jesus não tem problema com gente que fala a verdade para ele. Jesus aparece para Pedro, conversa com Pedro e fala de amor com Pedro, e Pedro sempre responde assim, eu te amo como amigo. Eu te amo numa categoria um pouco menor. E Jesus fala, não tem problema, eu te amo de forma perfeita e você não perdeu o valor para mim, vai pastorear as minhas ovelhas. Primeira coisa, seja franco. Segunda coisa que eu aprendo com Tomé, a franqueza de Tomé é a mesma que demonstra a sua fraqueza. Segunda questão que a gente aprende nessa história aqui, que a nossa franqueza, a nossa honestidade, vamos mudar a palavra para facilitar, senão dá quebra-língua, a nossa honestidade em se manifestar diante de Deus é aquilo que vai expor as nossas fragilidades, aquilo que a gente tem de ruim. Primeira coisa, Tomé se mostra fraco, frágil, quando duvida do que Jesus falou. Não foi só ele que fez isso, é claro, mas a gente está focado aqui hoje em Tomé. Jesus falou várias vezes, importa que o Filho do Homem seja crucificado, morra, ressuscite ao terceiro dia. Ele avisou. Isso aqui não foi pegadinha, não foi história que mudou de repente. Isso foi algo anunciado, profetizado, que Jesus é o cumprimento, ele mesmo fala isso, quando você lê Jesus caminhando com os discípulos num caminho de Emaús, e depois eles mesmos chegam a uma conclusão, realmente ele falou para a gente tudo que estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Jesus é a conclusão de toda a Bíblia, ele é a Bíblia toda, ele é a palavra. Mas Tomé se fechou para aquilo que Jesus falou, ele não prestou atenção, é uma das nossas fraquezas. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. Quantos de nós temos experimentado uma restauração da alma através da lei do Senhor? Quantos? Não sei. Conheço muita gente que prefere correr para um psiquiatra, correr para algum escape. Nada contra os psiquiatras, nada contra os médicos, nada disso. Só estou dizendo que a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura, ela muda. Ela dá sabedoria para os simples. Tem gente que prefere saber tudo do Nietzsche, do Freud, do Platão, e do nome que você quiser aí, que você quiser eleger, do Gramsci. Aí já comecei a xingar, né? Então vamos parar. Já comecei a cair o nível. Sabe tudo desses caras. E continua só cheio de conhecimento, mas não tem sabedoria, porque o que dá sabedoria para nós crentes é conhecer a Bíblia, é obedecer a palavra.
Tomé demonstrou uma fraqueza terrível ao não conectar sua vida com a fala de Jesus. Jesus falou, mas ele ouviu, mas não entendeu. Ouviu, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Ouviu, mas não registrou. Ele ouviu, mas não ouviu de um jeito diferente, que todos nós precisamos ouvir. Ele não ouviu de uma forma que Deus falasse com ele diretamente. Ele ouviu apenas como uma informação que ele nem captou direito, ele nem registrou direito. Essa é a fraqueza de Tomé. Essa é a fraqueza da igreja de Jesus hoje também, em muitas das suas manifestações. Nós somos um povo que não acredita naquilo que Jesus fala. Nós duvidamos. E aí, como consequência disso, é natural, a gente também não vai acreditar no testemunho de alguém. Primeira coisa, ele se fecha para aquilo que Jesus falou. Depois, ele se fecha para aquilo que falaram a respeito de Jesus. Os colegas, os amigos de caminhada, a família da fé de Tomé diz para ele: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. E Tomé fala: não creio. É normal. Quem não acredita no que Jesus fala, também não vai acreditar no que falam a respeito de Jesus. É muito difícil uma coisa não estar atrelada com a outra. Jesus falou, mas Tomé foi fraco para acreditar. E tem um negócio interessante, meus irmãos, que a gente precisa parar e pensar. A Bíblia não é um restaurante self-service. Presta atenção nisso. A Bíblia não pode ser usada como um local onde você vai e vai pensando partes que você acha interessante, que você acha bonito, que você acha gostoso, que você, isso aqui é tão delicioso, maravilha, bênção. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia inteira. Tudo que está nela é verdade de Deus para o nosso coração, até as partes ruins. Tipo, por exemplo, todo aquele que quiser viver piedosamente comigo será perseguido. Está na Bíblia isso. Foi Jesus quem falou. Você acredita nisso? Ou você prefere fingir que esse negócio não é com você? Não, essa frase aí é para missionário. Essa frase é para quem vai para a África, para a parte pobre da África, ou miserável da África. Ou quem vai para o Oriente Médio. Não, essa frase é para todo crente. Aquele que quiser viver de uma vida piedosa, de cristã mesmo, de pertinho comigo, vai ter perseguição. Mas Tomé não acredita na palavra de Jesus, não acredita no que falaram de Jesus. A outra fraqueza de Tomé, que eu acho que ela é uma fraqueza que nós somos tentados a repeti-la constantemente, é que ele fecha todas as possibilidades de crença em seus próprios sentimentos, apenas nos seus sentidos. Ele diz o seguinte: se eu não colocar o dedo, se eu não puser a mão, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Ele estava dizendo o seguinte: eu com os meus sentimentos, eu com o meu coração, sou plenamente suficiente para poder acreditar em Cristo, perceber se Cristo é verdadeiro ou não. Isso é a grande falácia. Esse é o grande erro, a grande fraqueza dele. Acreditar que ver Jesus ressuscitado é uma consequência de uma habilidade pessoal dele. Não é. Não é para mim, não é para ele, não é para você, não é para ninguém. Ver Jesus como Senhor, como Salvador, Cristo vivo, que morreu e ressuscitou, é um milagre, meus irmãos. É algo que vem da fé. É um presente de Deus, não é algo que é fruto do seu trabalho, das suas obras, do seu esforço. Não é porque você dobrou o joelho tantas horas, não tem nada a ver com isso. Isso é uma manifestação de graça, de misericórdia comigo e com você. De forma que eu não posso limitar essas coisas a um coração, enquanto eu não sentir no meu coração. A Bíblia fala do coração. O que a Bíblia fala do coração mesmo? O coração é desesperadamente corrupto. As piores notícias que eu escuto do Brasil vêm de pertinho de vocês aqui. Ninguém tem culpa, tá, gente? Não estou apontando o dedo para ninguém aqui, não, por favor. Mas a gente tem ouvido demais, não tem? Corrupção, 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 corrupção. Ou é só no jornal lá de Vila Velha que passa isso? Aqui também passa? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Passa ou não passa? Passa esse troço aqui também, não passa? É terrível.
É ruim até da gente ficar pensando nisso, porque a gente vai perdendo a fé no país. A gente vai perdendo o gosto, o prazer pelo lugar que a gente vive. Mas antes de chegarmos a tantos corruptos, a Bíblia fala que tem um que mora dentro de mim. E que a Bíblia fala, numa figura muito fácil de entender, que ele é desesperadamente corrupto, ou seja, é corrupto demais. Certamente a Lava Jato é pouca coisa para ele. Porque ele é muito corrupto. E nós somos assim. Então nós não podemos condicionar nossa fé, as questões que Deus tem para tratar com a gente, aos nossos sentidos. Nós precisamos sim nos render, e até na hora de ler a Bíblia, a gente precisa ter a humildade de olhar para a Bíblia e falar assim: eu não estou te examinando, eu estou aqui olhando para você, para a sua santa palavra, Deus, para que o Senhor me examine, para que o Senhor faça em mim aquilo que o Senhor tem que fazer. Porque tem gente que olha para a Bíblia assim, ele vai com uma lupa, e fica procurando defeito, procurando falha, olhando para ela, como se ele tivesse essa autoridade. Nós não temos. Nós não podemos ser assim. A gente precisa se humilhar diante da Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus, foi citado aqui o Salmo 19 também, só que o verso 1, né? E a criação anuncia o seu poder. Tudo fala de Deus e a gente não consegue perceber, se Ele não vier nos dar um empurrão para isso. Eu não teria as ilustrações que o irmão teve aqui, um lugar bonito lá da Bahia. As minhas recordações bonitas de infância são nadar escondido da minha mãe na prainha, que é um rio que tem lá em Carangola, onde o pessoal tirava areia e ficava sobrando. É a praia da gente, mineiro, né? Subir no Morro da Torre e sobreviver ao Morro do Santo Onofre, onde eu fui criado. Isso para mim é um milagre. Agora, todas as coisas falam de Deus e a gente fica achando que, e a gente não percebe, precisa de Deus intervir, de Deus vir e falar comigo, com você, de uma forma muito particular. Mas o Tomé falou assim: não, eu sou suficiente. Para com isso. Nós precisamos nos humilhar. Você quer uma dica? Não interessa se você quer ou não quer, eu vou te passar assim mesmo. Tem um livro muito bacana, recém-lançado, chama Inteligência Humilhada. Jonas Madureira, leia, vale muito a pena. Ele vai mostrar isso por A mais B, que nós, até para ler as Escrituras, a gente precisa, sim, uma postura diferente. Terceira e última coisa que eu quero falar com você a respeito desse texto, que para mim é mais importante do que falar da franqueza, da honestidade, ou da fragilidade e da fraqueza de Tomé, é observar que, apesar disso, Jesus nos dá uma nova oportunidade. Olha para o texto, meus irmãos, que a gente vai perceber. Jesus aparece para os discípulos, e quando chega no verso 26, fala: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e agora Tomé está com eles. As portas continuam fechadas, alguma coisa ainda não foi bem captada. Jesus já falou com eles, que já soprou o Espírito neles, já falou para eles a respeito da sua ressurreição, eles já creram, mas Jesus sabe trabalhar com a gente, Ele tem capacidade de trabalhar com a gente de acordo com a nossa velocidade, de acordo com o nosso tempo. Eles ainda não saíram, eles não foram cumprir missão, não está no tempo ainda. Tomé está com eles, e eles estão nas portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É interessante demais observar isso. A gente pode ser franco, a gente pode ser fraco, que não vai faltar da parte de Deus a oportunidade de recomeçar, de repensar, de refazer, de reatar alguma coisa que está solta, de reassumir com Ele um compromisso que nós já fizemos, mas em algum momento nós deixamos esse compromisso bem embaçado. A gente não consegue mais perceber isso. A gente tem a oportunidade de fazer isso. Capítulo 20, verso 26, fala que aconteceu um replay da cena de 8 dias atrás, porém agora com Tomé junto. Não havia garantia nenhuma. Penso eu que Tomé tenha passado 8 dias horrorosos. 8 dias e 8 noites pensando assim: poxa vida, por que eu não cheguei antes? Por que eu não estava lá? Agora eu tenho que viver com essa frustração de ser honesto e não acreditar, mas ao mesmo tempo não conseguir ter a alegria que esses aqui estão tendo. Mas ele não desistiu, a Bíblia fala que ele estava ali junto com eles, ele não abandonou a tropa, ele não saiu do meio da família da fé, apesar de estar sem fé, ele continuou ali.
esperando que algo acontecesse, e de repente Jesus aparece ali com portas fechadas. Sabe por quê? É interessante essas figuras que a Bíblia usa, né? Quando Jesus ressuscita, tinha uma porta também, era diferente dessas nossas aí. O túmulo tinha uma pedra. E aí, quando eles vão lá para ver Jesus, a Bíblia conta aí no capítulo 20 mesmo, no início desse capítulo, que a pedra estava removida. Por que a pedra estava removida? Quem removeu essa pedra? Não sabemos quem removeu, mas uma coisa é certa, ela não foi removida para que Jesus pudesse sair dali. Isso nunca foi problema para Jesus, atravessar a porta, atravessar a parede. Ele é capaz de muito mais que isso. Ele penetra corações de pedra como o meu e faz esse coração um coração novo. Nunca houve dificuldade para Jesus transitar em lugar nenhum. O túmulo estava aberto para facilitar a vida dos discípulos, daqueles que iam procurá-lo, não para facilitar a saída de Jesus. E aqui, tanto é assim que depois a porta está fechada e continua fechada, mas ele entra a si mesmo. Porque não existe porta trancada que seja capaz de impedir que Jesus entre, que Jesus participe. E isso já me dá uma esperança maravilhosa, já me dá uma esperança grande, que mesmo que eu tente me recolher, me encolher, sabe, que eu fique travado, que eu faça como um bichinho medroso e me jogue debaixo da mesa, Jesus vai lá. Ele vai atrás de mim, porque Ele me ama, porque Ele me deseja, porque Ele morreu por mim, porque eu sou alvo do seu amor. E não importa a besteira que eu fiz até então, a palavra dele para mim é: paz seja com você. Jesus não chega dando voadora, né? Espalhando todo mundo, dando uma bronca nos demais discípulos, falando: o que esse cara está fazendo aqui? Vocês não vão botar esse cara para fora, não, esse cara é um incrédulo. Não, Jesus chega e tem a mesma, sabe, a mesma rotina. Aparece: paz seja com vocês, porque vocês mais precisam de paz. Porque o ser humano que mais o ser humano precisa não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é nada, é paz dentro do coração, uma paz que excede todo entendimento. É isso que o ser humano mais precisa, é disso que as pessoas precisam, e é atrás disso que elas correm, só que elas não sabem, aí elas se agarram numa coisa, numa outra, e tem várias experiências na vida, mas nenhuma delas é capaz de satisfazer enquanto elas não se encontram com Jesus. E Jesus chega e fala: o que vocês mais precisam agora não é dar bronca no Tomé, não é brigar com ele, nem eu quero brigar com ele, eu quero que ele se resolva, porque Jesus é o Deus que dá nova oportunidade, que dá a chance para a gente poder fazer melhor o que a gente fez de errado até agora, o que a gente fez meia boca, ou mais ou menos até o momento, dá para fazer de novo. Da parte de Jesus existe oportunidade, Ele é o rei da compreensão, Ele entende as nossas fragilidades. Uma questão muito interessante é como, depois faça esse exercício em casa, leia o capítulo inteiro, o capítulo 20 inteiro em casa, você vai perceber, cada pessoa crê no Jesus ressuscitado de um jeito. Não existe uma fórmula, de fato não existe um modelo, uma receita de bolo, porque Ele trata comigo, com você, de acordo com as nossas individualidades, com as nossas características, com as nossas formas de ver, de enxergar o mundo, de tratar as coisas. Ele trata com a gente de acordo com a gente, porque Ele sabe das nossas fraquezas. Tem uma pessoa no texto aqui, só estou fazendo um suspense para você ter curiosidade de ler, que ela vê a cena toda de Jesus ressuscitado, mas ela não acredita. Jesus a chama pelo nome, aí ela crê. Tem uma outra pessoa no texto, não é o caso também, hein? Outra pessoa, que ao entrar no túmulo, quando vê os lenços, o lençol, a roupa, aquele pano que estava enrolado de Jesus, o lenço do lado, a Bíblia fala: creu. Ele não viu Jesus ressuscitado ainda, mas ele viu aquela situação e falou: eu creio. E o Tomé precisa ver machucado, ele precisa ver corte do lado, é isso que ele fala, né? E Jesus não tem problema, você aparece para Tomé e fala: Tomé, pode vir cá botar a mão, pode aqui vir perceber. E o mais lindo dessa história é que Tomé imediatamente muda, sabe, todo aquele rodeio, toda aquela maneira que ele tinha imaginado que seria a forma como ele perceberia Jesus. Ele falou: só acredito se tiver todos esses itens aqui.
ele larga de mão e faz a melhor declaração que pode ser feita. Ele fala: meu Deus, meu Senhor. Senhor meu, é meu. Agora não é só de todo mundo que está nessa casa, mas é meu também. É Deus. Porque o Senhor está me dando outra oportunidade. Obrigado porque o Senhor está me dando outra oportunidade. Jesus nos dá a maneira, outra forma, uma oportunidade. Enquanto Ele não voltar como juiz, Ele é ainda o nosso advogado, nos defende e nos dá a oportunidade de viver uma experiência diferente com Ele. Tudo que os discípulos de Jesus precisavam e nós precisamos também é de um Jesus que nos dê paz. Não é de um Jesus carrancudo, de um Jesus bravo, de um Jesus que cata o nosso dinheiro, que precisa da nossa grana. Jesus não precisa da nossa grana. A coisa mais ridícula do mundo é pensar nisso. Você dá dízimo na igreja porque Jesus precisa. Jesus não precisa de nada. É um privilégio para mim poder participar da obra de Deus. Também, com o meu dízimo e com a minha oferta, Ele vai atrás de Tomé e fala assim: você tem mais uma chance, Tomé. Tem problema, você falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, você fez um monte de promessas que você não tem condição de cumprir, e nem vai ser do seu jeito. E Tomé falou: não tem problema, eu já creio, pronto, acabou. Eu não sei o que passa na sua vida hoje, sabe? Nós como igreja, é bem possível, porque nós estamos falando aqui da igreja de Jesus, de discípulos que andaram com Jesus por 3 anos, e tiveram momentos de altos e baixos, viveram várias situações, viram milagres acontecendo, milagres que eu ainda não vi, talvez eu morra sem ver. Mas eu sei que esses milagres não foram suficientes para gerar fé no coração deles, porque no final das contas todos abandonaram Jesus. Mas Jesus é o Deus da nova oportunidade. Então eu quero terminar dizendo para você: seja honesto. Não seja um crente fingido, não. Dá para fingir só no domingo, gente. Dá para fingir só na igreja. Mas Deus conhece o que está no coração. Se você tratou alguma coisa com Deus e não cumpriu, arrependa. A gente vive tratando as coisas, a gente promete coisas que a gente realmente não consegue cumprir. Mas a gente não precisa desistir de tudo por causa disso. No caso de Tomé, ele falou: eu só aceito se eu puser a mão e tal, mas depois desistiu. Falou: não, eu fiz uma promessa para mim mesmo que é ridícula, não preciso disso. A gente vive colocando cercas e colocando possibilidades. Aceite de novo a chance de ter uma paz que excede todo entendimento. Você e eu não podemos ser crentes que domingo após domingo somos alimentados, somos tratados, somos movidos por Deus a se reunir como um povo que pertence a Ele, para adorá-lo, para levar a adoração dEle para todos os povos, e depois, na segunda-feira, viver como se não tivesse nada acontecido. Tem vezes que é assim. Mas a gente pode fazer diferente. Não se contente em apenas ser da igreja, seja do reino de Deus. Não se contente em apenas ser tocado pelas emoções ou pela sua razão. Não confie nessas coisas. Porque eu senti um calafrio. Para com isso. Não ponha sua fé nessas coisas. Não, se eu não entender direito, não dá. Conheci uma pessoa recentemente que falou que não é crente. Olha só que loucura. É crente, mas não lê a Bíblia, não. Ele não é analfabeto, tá? E nem cego. Nem tem nenhuma deficiência, não. Ele não lê a Bíblia. Eu falei: eu quero saber por que você não lê a Bíblia. Como é que você é crente e não lê a Bíblia? Ele falou: eu não leio a Bíblia porque quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu cheguei no Gênesis 4, aí eu vi tanto negócio doido ali que eu falei assim: não dá para ler esse negócio, não, vou confundir minha cabeça. Parei. Vou ficar só com a notícia mesmo que Jesus é Salvador, que para mim está bom. Já pensou que loucura? Sabe o que esse cara estava dizendo? Eu falei isso para ele. Falei: rapaz, não faz isso não. Leia a Bíblia, vai lendo. Que Deus no tempo certo, do jeito certo, Ele vai ajeitando as coisas no seu coração e vai te fazendo entender o que é necessário. Ninguém para de tomar um remédio porque ele é amargoso, porque ele desce mal na garganta, ruim. Quando se quer realmente a cura, quando se quer realmente ficar bom, você toma o xarope mais horrível que tiver. Não pare. Não confia nas suas emoções, não confia na sua razão, na sua mente.
Continue caminhando com Cristo e dependendo dEle. Não seja soberbo a esse ponto de achar que você é capaz. Não, se eu fizer, se eu sentir, se eu puder, tiro eu desse negócio e coloca Deus, faça isso. Claro que com uma pegada um tanto diferente. Tiago fala a respeito dessas coisas. Amanhã nós vamos pegar e vamos fazer isso e aquilo. E o Tiago fala, opa, pega leve. Amanhã, se Deus deixar, se Deus quiser, faremos isso e faremos aquilo outro. Primeiro Deus, depois nós, depois a gente. Não se contenta em ficar apenas na superfície, não se contente em pertencer ao grupo. Não fale sim apenas para poder fazer parte. Nós estamos vivendo uma época terrível, meus irmãos, uma época difícil demais, muito difícil. Até para falar das nossas crenças com respeito a alguns assuntos, a gente tem que ficar cheio de dedos. Eu conversava com uma psicóloga, uma irmã que é psicóloga lá na igreja que eu estou hoje, e eu estava conversando com ela, tive o privilégio de poder sentar com ela por algumas horas essa semana, e perguntando para ela como é que está o trabalho e tal, e aí fui fazendo algumas perguntas para ela, né? Falei, se aparecer uma pessoa lá e falar com você assim, assado, o que você faz? Ela olhou para mim, pastor, não sei. Porque se eu falar assim é perigoso eu sofrer um processo, se eu falar de tal jeito é perigoso. Eu falei, minha irmã, e aí? E se você tiver que sofrer um processo por causa da sua fé? Aquilo que você acredita vale a pena mesmo para você? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que nós cremos é algo suficiente que a gente tem capacidade de morrer por isso? Ou a gente prefere confiar na mente, nas conquistas, nas particularidades, nas afeições temporárias? E se você continuar com dúvida, tem uma lista grande de gente que você pode consultar. Pergunta para alguns irmãos aí, por exemplo, pergunta para o irmão Jacó, como é que foi a experiência dele com Deus? Foi ele que conquistou? Ou foi Deus que desceu até ele e falou ao coração dele de uma forma particular? Pergunta para o irmão Saulo, inteligentíssimo Saulo, né? Homem capaz, falava pelo menos umas 4 línguas, entrada e saída fácil em tudo quanto é lugar, cidadão romano, rodava para qualquer canto, um homem assim, espetacular, humanamente falando, superdotado, com várias coisas que poderiam ser assim, notórias no seu currículo. E isso não foi suficiente, ele precisou ser derrubado e ouvir uma voz que falava, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daí ter uma experiência totalmente diferente com a religião, com a vida, para enxergar o mundo de outra maneira. É o que eu preciso, é o que você precisa. É o que Tomé precisava também. Não é fruto daquilo que a gente consegue fazer, pegar, conquistar, mas daquilo que Deus quer fazer na gente. E aí a lista é grande, você pode perguntar para Agostinho, para Lutero, para Calvino, quem gosta de ler, de pesquisar, vai atrás. Olha para esses homens, irmãos nossos do passado, pergunta para eles, qual foi a sua melhor performance? O que você fez de melhor? Que Deus realmente te atendeu? Ele vai falar, nada. A melhor coisa que eu fiz até hoje foi reconhecer-me incapaz. Até de crer. Até para crer eu sou devagar. Mas Jesus é milagroso. Se Deus recusar-se a olhar para mim e para você, nenhum de nós pode reclamar isso para Ele. O Senhor é obrigado a olhar para mim. Mas nós podemos fazer como os cegos de Jericó e falar, tem misericórdia de um pecador como eu. Isso a gente pode fazer. Eu acho que podemos terminar aqui, meus irmãos, essa reflexão, pensando nisso. Sabe, não é milagre, não é manifestação que mexe com as nossas emoções. Pode até mexer, não tem nada de errado você ficar emocionado, não tem nada de errado com isso. Mas não confie nessas coisas. Você e eu precisamos ouvir Jesus falando o nosso nome, falando que a gente pertence a Ele. Eu não sei como foi a sua experiência de conversão, mas eu lembro da minha com 16 anos até hoje, não esqueço. Louvor rolando, naquela época não existia data show, era reto projetor. Eu já tenho um tempinho que eu estou na vida aí, tá, gente? E de repente, escutei Jesus falando comigo assim, tá vendo aí?
Você falou que não precisava disso aqui, não precisava de mim, mas eu te amo do mesmo jeito. E como um cara machão que sou, corri para o banheiro para chorar sozinho. Para admitir diante de Deus que eu estava me entregando a Ele. Eu já era dele, eu não sabia, mas agora, aquela hora que eu estava percebendo isso, para me entregar diante dele de uma forma assim, toma, Senhor, eu sou seu mesmo. Me perdoa a minha ignorância. Me perdoa porque eu falei tantas vezes mal deste lugar, falei mal disso, daquilo outro, eu fiz um monte de regra, eu estipulei um monte de poréns, porquês, que se não fossem cumpridos eu não aceitaria. Mas o Senhor me aceitou e me abraçou e me puxou para o seu lado de uma maneira que eu não consigo resistir. Obrigado por isso. E foi isso que Jesus fez com Tomé, e é isso que eu espero que Ele faça com cada um de nós nessa noite.